Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Esta noite, Carlos, hoje nós vamos iniciar uma série de estudos do Evangelho. Oi, Carlos. Oi. Tudo Boa bem? noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bom? Tudo bom. Tudo bem, Estou graças falando a aqui Deus. pro pessoal que a gente vai começar hoje uma série de estudos do Evangelho. Todo mês nós vamos ter pelo menos uma live sobre o Evangelho. Tem tantas passagens assim mais complicadas, né, cara? É. E Você está me você está. ouvindo? Oi? Hã? A sua imagem está congelando de vez em quando, mas está bem? Pode. Está congelando? Eu vou pedir, eu vou tentar colocar no 4G então, porque às vezes está com problema na minha internet. Deixa eu tentar ver se eu consigo aqui. Eu tô com medo de tirar e ela cair. Se cair, eu volto. Ainda tá congelando? Tá congelado ainda? Só a imagem, mas a fala está normal. Vamos continuar, né? Agora Então deixa eu falar aqui, que o Bruno não tá aqui. Ô, Bruno, se você estiver vendo a Vanessa, vem resolver aqui o problema da internet aqui. Então, vamos continuar até o Bruno chegar, que às vezes ele resolve para mim. Carlos, o que você estava falando? A gente estava conversando sobre a importância de estudar o Evangelho. O que você tem a falar sobre isso? o Evangelho, nós temos que fazer algumas considerações para entendermos essas passagens que você falou, um pouco complicado. Nós temos que ter sempre em mente que Jesus, quando ele veio trazer a sua mensagem, ele veio como consolador. E não só como consolador, mas como o sol que brilhou diante da escuridão. É uma mensagem de libertação. Então, Jesus ele traz uma mensagem que liberta e uma mensagem que consola. Essas são as duas bases do Evangelho, não é isso? Então, aquele que conhecer a verdade nos libertará. Então, ele vem trazer uma mensagem que vai nos libertar. Aquele que traz luz, ele traz claridade. E quem anda na claridade, naturalmente, que não tropeça. Né? Então, é uma mensagem libertadora, a mensagem de Jesus. O Carlos disse E que a uma minha imagem mensagem está congelando. consoladora. Ainda está congelando, Carlos? Desculpa. Minha imagem Tá, ainda está. Tá? tá, a Vou imagem está ficando pedir para o Bruno parada. colocar no 4G. Se você colocar no 4G, ele vai. O Bruno vai colocar no 4G para melhorar então, a qualidade aqui da imagem. Vamos continuar, Mônica? Podemos. Agora arrumou, né? Isso. Então tá. Então, antes de você fazer as perguntas, eu queria fazer essas considerações, né? Com essa Tá. mensagem libertadora de Jesus, então, se nós não observarmos nesses dois aspectos da mensagem de Jesus, realmente pode ficar um pouco complicado. Mas o aspecto básico da estrutura da fala de Jesus e da sua vivência de Jesus foram essa, de libertação e de consolo. Por que libertação e consolo? Porque libertação, naquele momento, nós estávamos ainda diante das nossas ignorância, né? A ignorância do desconhecimento e a ignorância dado o padrão de vivência que nós vimos. E consolo porque ele tem uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de evolução. Porque a questão da reencarnação, Sócrates, que viveu mais ou menos 300 anos antes de Cristo, que, segundo Kardec, ele é precursor do Cristo, ele já era reencarnacionista. Sócrates, Platão e vários outros filósofos do passado já eram reencarnacionistas. Então, o entendimento, que aí nós vamos fazer uma abordagem com Kardec, né? E o Kardec, quando ele vem trazendo realmente mais luzes para que a gente possa melhorar o nosso intelecto e compreender a extensão dos ensinos de Jesus, aí sim a coisa toma uma outra
abordagem, porque aí a gente percebe toda a extensão da luz, né? Porque no momento que Jesus veio, as forças ocultas da época tentaram, de uma certa forma, apagar. E aquilo que eles não puderam apagar a luz de Jesus, eles usaram ela de outra forma, onde fizeram guerras santas e Inquisição e várias outras situações. Mas com a vinda de Kardec, com a vinda da terceira revelação, que é o Espiritismo, tudo isso deixou de existir, porque o trabalho de Kardec é resgatar o cristianismo primitivo. Por que primitivo? Algumas pessoas, isso eu já vi dentro do próprio Espiritismo, que precisava de haver um avanço na doutrina, porque o Evangelho é uma coisa envelhecida. Como o Evangelho é uma coisa envelhecida, se ele é uma ética universal e até hoje nós não vivenciamos, nós não compreendemos. Então é mais fácil, aquilo que a gente não compreende e não quer viver, levar para o lado do envelhecido e criar outras barreiras do que realmente vivenciar o Evangelho. Não é isso? Então essa deve ser a luz que vai nortear o entendimento dessas mensagens do Cristo e criar algumas polêmicas com ela. Então, era essa introdução que eu gostaria de fazer. É interessante, porque se as pessoas, se todos nós conseguíssemos ler o Evangelho e entender o Evangelho, a leitura fica mais prazerosa, não é? Porque muitas vezes as passagens são assim meio complicadas e desestimula um pouco a pessoa que vai ler e acaba optando por ler outra coisa, até mesmo no culto no lar, que muita gente prefere fazer o culto no lar com outro tipo de leitura do que com o Evangelho, com a Bíblia, porque tem muita coisa assim difícil de entendimento, né, Carlos? E é essa que é a nossa intenção, né? Clarear esse entendimento. Nós não podemos esquecer que o Emmanuel, ele já, no momento da convivência com o Chico, ele nos informou que ele participava de um curso em uma outra colônia avançado do Evangelho. Então, ele trouxe para nós, né, essa série aí dos 4 livros, a Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, que são as pérolas tiradas do Evangelho, né? E ele vai comentando. Então, você veja que ele faz parte, tá? Já um espírito bem amadurecido, faz parte de um estudo avançado do Evangelho. Nós aqui não queremos estudar o Evangelho, nós espiritistas não queremos estudar o Evangelho, é alguma coisa assim de estranho, né? Porque é o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos algum caminho, descobrir algum caminho, conhecermos algum caminho, é com o Evangelho. E a gente tem oportunidade, né? Se a gente tem essa oportunidade no canal de poder estudar um pouquinho do Evangelho, do Livro dos Espíritos, a gente tem que aproveitar, né? Então, assim, vamos aproveitar assim e estar inserindo nessas lives sempre esse estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, segundo o Espiritismo, que eu acho que vai ser muito interessante. Então, vamos começar então com uma passagem que não tem ordem cronológica de como ela aparece no Evangelho, é simplesmente algumas passagens, né, aleatórias que são assim um pouco mais difíceis mesmo. Essa daqui, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Pode começar explicando essa. E para muita gente é a explicação da reencarnação, né? Mas não tem outra explicação. Tá? Ela é básico. Na época de Jesus, poderia até dizer que ela é complicada, porque faltavam elementos, né? Mas naquela época já se sabia dos 3 elementos, né? Da água, do ar, da terra e do fogo. Acho que está faltando um aí, são 5 elementos, né? Que são os elementos da natureza. E o homem já conhecia e já detinha ele. Então, quando é da água que Jesus vai asseverar aí,
a sua fala, nessa fala com Nicodemos, Jesus é muito claro, eu vejo assim, né? Essa clareza quando ele está falando da reencarnação, porque se você não pode renascer, é aquilo que não renasce da água e do... recorda só para mim. Em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Exatamente. Então, e mais na frente ele vai falar o que é matéria, e o que é espírito, né? Então, o que é matéria, a água é matéria. Então, a água, naquela época de Jesus, se acreditava que a água era o elemento que estava em todo o universo, né? Que estava toda a terra, e a terra era toda água, e a água se divide e aparece o elemento rochoso, o elemento material. Não é assim que está lá em Gênesis? Então, veja, há uma compreensão naquela época da base da formação do nosso planeta ser água. E hoje nós sabemos que o nosso corpo, ele é, quantos por cento? 70%, 80% dele é água. Não é assim? Então, se nós não renascemos da água e do espírito, se nós não nascermos, porque o que é matéria, o que é espírito. Então, Jesus está claramente falando aí. É bom que no final dessa fala com Nicodemos, ele fala assim, olha, Nicodemos, se você não compreende das coisas da terra, como é que você quer que eu compreender das coisas celestiais que eu poderia te falar? Então, nós temos que compreender das coisas da terra. Então, ele estava falando claramente, se você não retornar a renascer, você não poderá ver o reino dos céus. Por que você não vai poder ver o reino dos céus se você não renascer? Porque em uma encarnação só não é suficiente para que a gente alcance todo o desenvolvimento necessário para compreendermos o reino dos céus. Nós precisamos, veja, agora, em quase 2000 anos, que veio o Consolador Prometido, e agora que nós estamos começando a compreender a extensão do Evangelho, a extensão da própria doutrina espírita, porque nós ainda temos dificuldade em muitos pontos em compreender. Então, uma encarnação só não é suficiente. Então, se nós não nascermos e renascermos, nós não vamos compreender o reino de Deus. Tá. A segunda passagem, explique a bem-aventurança, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha aí, o que a gente pode entender de pobres de espíritos, né? O próprio Kardec, no Evangelho, ele diz que os incrédulos, né, as pessoas fizeram muita chacota, né? Porque sempre compreendeu a pobreza como a falta de recursos materiais. Tá? Então, o que nós poderíamos entender por pobres de espírito? E aquelas pessoas que são mais ambiciosas, egoístas, orgulhosas, elas são ricas de espírito, né? Porque tem um espírito ativo que quer passar por cima e quer levar vantagem sobre todos. Então, a gente costuma, tem até, eu não recordo, mas a gente costumava até dizer que essas pessoas são dotadas de espíritos, né? Mais forte, mais decidido. Quer dizer, Jesus está fazendo um contraponto com isso, porque naquela época o orgulho, esse levar vantagem já era normal do ser humano, porque as lutas, né, para o desenvolvimento sempre nos levou a isso, a querer ser mais do que o outro. Então, Jesus, já numa outra passagem, fala, aquele que quiser ser o maior, que seja o que serve a todos. Tá? E ele vem vivenciando todo um processo de humildade, tá? De benevolência. Todo o exemplo de Jesus, toda a sua caminhada. E ele que poderia ser mais do que qualquer pessoa naquela época. Mas você não vê ele em momento algum diante de quem quer que seja, do Nicodemos, que era um doutor da lei, de uma prostituta que estava ali para ser apedrejada, de um cobrador de impostos, de um cego. Ele jamais se colocou numa posição que era superior e humilhou aquelas pessoas. Ao passo que os poderosos de todas as épocas ainda se colocam dessa forma. Por isso que os pobres de espírito são aquelas pessoas destituídas da ambição, do orgulho. O mestre estava referindo, nesse momento, à simplicidade, à singeleza, à meiguice.
Por isso que, olha o comportamento. A luz que liberta e que consola. Tá? Então, deve se libertar, para que a gente possa entender, nós temos que libertar um pouco. E o Bellarmino ele trouxe aquela frase interessante, né? Se nós não deixarmos a nossa vaidade, o nosso orgulho de lado, o Evangelho acaba não nos apresentando toda a sua beleza, toda a sua grandiosidade para nós. Essa bem-aventurança, eu acho que ela dá um pouco de confusão, porque no nosso dia a dia, assim, quando as pessoas conversam, muitos usam essa expressão para falar assim, nossa, essa pessoa é muito pobre de espírito, mas nesse sentido pejorativo, de alguém que está sempre mal-humorado, entendeu? Então, assim, quando ele fala que são bem-aventurados esses pobres de espírito, a gente fica assim pensando, ué, justamente os pobres de espírito que são bem-aventurados, né? Mas aí o que Jesus quis dizer, né? E o que as pessoas hoje dizem. Há uma distância aí. É justamente o contrário, né, do que ele quis falar nessa passagem. Não do que ele quis, mas do que ele falou. A próxima é o que Jesus queria dizer com a expressão: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa passagem é bacana porque e ela demonstra bem isso, a gente quer fixar somente naquela parte que nos interessa. A gente não vê toda a passagem, todo o envolvimento. Né? Essa passagem é daquela parábola do jovem rico. Tá? E Jesus, então, no final, que o jovem não quis seguir Jesus, vai, dê tudo e me siga. Tá? Não é essa a proposta para Jesus? Mas Jesus já conhecia o coração daquele jovem, por isso que ele fez essa proposta. Tá? Que é aquele checkmate que a gente fala hoje na nossa linguagem. O camelo, por mais que a gente poderia entender, e havia alguma discussão nisso, porque o camelo também ele pode ser um animal e pode ser um cabo, que naquela época, uma corda, né, era chamada de camelo, porque era feita do cabelo do camelo, né? Como hoje se faz o sedem, né, que é da crina do cavalo, naquela época usava do camelo para fazer, que é um cabo. Mesmo assim, ainda é muito grande para passar por um buraco de uma agulha. Né? E as palavras, naquela época, é como hoje, né? Você tem manga. A manga pode ser a fruta, né? Sim. Mas pode ser a manga de uma camisa também. Sim. Pode ser a chuva, uma manga de chuva. Quer dizer, uma mesma palavra, você tem algumas conotações que precisavam de, então, estar no momento de Jesus. Mas é interessante essa passagem que os apóstolos mesmo ficaram inquietos, né? Mas espera lá. E quem poderá ser salvo? Se é mais fácil passar um cabo por uma agulha, não vai passar. Então, quem vai poder ser salvo? Aí Jesus diz para ele, para os homens, isto é impossível. Para Deus, tudo é possível. Ao nosso olhar, isso é impossível, realmente. Passar um cabo por buraco da agulha é difícil. Então, o rico entrar no reino dos céus. Numa única encarnação, seria isso impossível. Mas para Deus tudo é possível. Por que para Deus isso é possível? Porque você vai experienciar em várias encarnações, até nós aprendemos a ter sem ser possuído. Então, o que Jesus quis dizer, que naquele momento, e aquele momento ele se reflete ainda até hoje, que infelizmente os bens materiais nos cobre a nossa visão, nos tolhe a nossa liberdade. Nós passamos a viver em função de tal. Por isso que mais na frente ele vai dizer, eu não sei se mais na frente, não se pode servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon. Espera lá, mas nós estamos encarnados, nós fazemos parte desse mundo. Por isso que o Espiritismo é importantíssimo nesse momento, para que nós possamos entender, porque o Kardec, numa de suas mensagens no Evangelho, ele fala lá claramente que nós devemos viver como os homens na época que nós estamos vivendo. Como é que os homens vivem? Então, nós vamos hoje destituir de toda a riqueza em função de um entendimento errado. Será que Jesus estava falando isso?
Então, é importante a gente buscar a compreensão real da fala de Jesus. Tá? Ele está dizendo o seguinte: nós podemos ter a riqueza, O que que mas ele nós quis não podemos. dizer na época dos ricos, assim? Porque o rico não pode entrar no reino dos céus. Nesse sentido, ele está excluindo qualquer pessoa que tenha essa riqueza seria riqueza material? Eu não entendo dessa frase essa segunda parte, sabe? Como ele está no contexto falando do jovem rico, então ele está falando da riqueza material. Ele não está falando de outra riqueza. Certo? Essa passagem é uma conclusão depois que ele falou para o jovem: vá, venda tudo e dê aos pobres e me siga. Aí o jovem tinha muitos bens e falou: não, pera lá. Aí eu já. Tá? E foi embora. Aí ele fala: passar um cabo por uma agulha do que um rico entrar no céu. Porque normalmente nós não queremos abandonar os nossos bens materiais, acreditando que ele fosse nosso para sempre, né? Só que com a compreensão da reencarnação e que dentro dessa compreensão nós podemos encarnar, hoje temos uma encarnação abastada e uma próxima nós podemos vir sem nada. Qual é a necessidade das nossas experiências, do nosso crescimento, da nossa evolução? Por isso que para Deus tudo é possível. Porque Deus e mesmo Jesus naquele momento sabia disso tranquilamente. Nós é que ainda não queremos admitir. E por isso que para um rico admitir a reencarnação é difícil. Porque quando ele pensa que ele pode reencarnar num berço pobre, ele não quer aceitar essa ideia. Então é melhor não aceitar essa ideia. Eu fingir que isso não é verdade. Porque se eu aceitar isso, o que vai valer para mim esses bens agora? Ele tem uma conotação. Eu tenho que parar de usar os bens só a meu favor e fazer aquilo que ele tem que fazer, que é dar oportunidade para várias pessoas crescerem, desenvolverem, trabalhar. Certo? A próxima passagem. Por que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Olha aí, eu acho que eu não falei que quando o Kardec foi fazer o Evangelho, ele pegou o Sermão da Montanha, que é a obra-prima da fala de Jesus. Porque as outras passagens, Jesus está explicando o Sermão da Montanha. Essa é a estrutura do trabalho de Jesus nesses 3 anos que ele conviveu encarnado conosco, porque ele convive conosco até hoje. Né? Essa fala do argueiro está no Sermão da Montanha. É quando Jesus diz que nós não devemos julgar ninguém. Com a mesma medida que nós julgamos, nós também seremos julgados. Certo? Não julgueis para não seres julgados, pois com o juízo com que julgueis, sereis julgados, e com a medida que medis, sereis medidos. Então, o que ele quis dizer? O argueiro é uma coisa muito simples, né? Acho que todos nós sabemos que é um cisco, que é um granulo, é uma coisa pequena. Isso é um argueiro. E uma trave, nós sabemos que é um tronco, um poste, é uma coisa grande, né? Nós temos defeitos imensos e nós queremos tirar o cisco. Com essa atitude, nós estamos projetando a nossa sombra no nosso próximo, quando nós estamos vendo e julgando. O ato de julgar é que nós estamos querendo tirar o cisco do nosso irmão, porque aquilo nos incomoda, porque nós estamos com muita mais... como é que eu diria aí? Muito mais sombra do que aquele do qual nós estamos julgando. E é importante que, com a mesma medida que julgarmos, nós seremos julgados, porque hoje nós já sabemos que a lei de Deus está na nossa consciência. Deus não julga. O próprio Jesus, aí que vem os ensinos em cima do Sermão da Montanha. Quando foi levado a mulher e a adúltera, ele julgou?
Quando foi levado, devo pagar ou não devo pagar os impostos? Dai a César o que é de César. Também não julgou, ele deixou a coisa em aberto. Quer dizer, Jesus, ele não julgava, ele deixava que para que cada um usasse a sua ética, a sua consciência para definir. Da mesma forma, em outras passagens. Né? Então, por que disso? Porque hoje, quem nos julga? Ah, você vai ser julgado por Deus? Não, Deus não nos julga. Nós é que nos condenamos. E qual é a medida que nós vamos nos condenar? Ah, é a medida que nós estamos usando para medir os outros, para julgar os outros. Então, esse é o ensino de Jesus. Olha, deixa o cisco do outro, preocupa com a trave que está no seu olho, preocupa com você. Quais são as medidas que você está usando? Como é que você está julgando? Como é que você está vendo as coisas? Como é que você está analisando? Como é que você está vivendo com o seu próximo? Né? Então, é nesse entendimento de luz, de clarear os nossos sentimentos, para percebermos o nosso irmão não como aquela pessoa que está errando, mas aquele irmão que ele tem o livre-arbítrio e está agindo. E nós temos que agir na nossa sorte, procurando vencer as nossas sombras. A gente tem tanto problema na vida para corrigir, né? E a gente preocupa com corrigir a vida do outro, né? É mais fácil consertar a vida do outro do que a nossa. Muito mais fácil, né? Você já viu que para resolver o problema dos outros nós temos muita sugestão? Nossa, nós temos uma receita prontinha. E essa daqui, o que significa? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus conclui as bem-aventuranças, essa é a primeira fala dele, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A própria promessa de Isaías é que Jesus seria a luz, né? E Emmanuel vem trazendo isso, resplandecendo, foi a luz que resplandeceu sobre a terra. Como é que a Terra vai se tornar um planeta melhor, vai se tornar um mundo feliz, se nós não brilharmos a nossa luz? Porque Jesus já trouxe a luz, ele é a luz. Mas nós também somos luz, nós podemos fazer o que ele fez e até mais, fala dele. Então, nós somos luz. Hoje, com a própria avanço da física, nós já compreendemos que mesmo que nós estamos nesse corpo, mas que é matéria, e que matéria é energia, e que toda energia causa luz. Então, se nós tivermos os pensamentos mais positivos, um coração mais alegre, mais harmonioso, nós vamos estar transmitindo luz, porque luz é harmonia, luz é paz, né? E nós somos a luz. E nós somos o sal da terra, porque o próprio Jesus veio. Para os historiadores, a sua passagem foi significante, os historiadores da época, ele quase não apareceu. Apresentam ele de maneira muito simplória, né? Que é um carpinteiro que fez alguns milagres, né? E falando que era filho de Deus, assim, muito simplório. Paulo divulgou e trabalhou mais do que o Cristo no aspecto da divulgação, né? Porque ele pegou já a mensagem pronta, porque o Cristo veio porque ele não só falou, o Cristo exemplificou. E ele é o sal da terra, porque qual é a quantidade de sal que você usa na sua cozinha? É na mesma proporção dos outros alimentos. Qual a quantidade de sal que você usa na sua cozinha? É na mesma proporção dos outros alimentos? Não, bem menos. Bem menos, né? Então, uma pitada de sal resolve, ele já muda o sabor, já muda o tempero. E assim devemos ser nós. Nós somos o sal. Se cada um, ou se nós já agimos com amor, podemos ter certeza que isso vai envolvendo, né? Vai mudando o contexto e vai mudando não é a coletividade, mas a gente poderia usar um nome, a comunidade, né? Aquilo que está mais próximo de nós, né? Então, por isso nós somos o sal. Nós é que vamos mudar a fisionomia. Por isso que nós devemos brilhar a nossa luz. E quando a gente fala em brilhar a luz, nós logo pensamos que nós temos que ser importantes, sermos famosos. Isso não é brilhar a luz. Brilhar a luz
você... Isso é brilhar a luz. Agora, ah, não, para mim brilhar a luz eu tenho que ser importante, eu tenho que ser famoso, eu tenho... Não é brilhar a luz. Não que alguém que possa ser famoso não venha brilhar a luz, que infelizmente são poucos, né? Uhum. É, Há uma fala interessante do Emmanuel nessa questão de brilhar a luz, porque ele diz o seguinte: o que crê apenas admite. Aquela pessoa que crê em Jesus, ela apenas admite. O que crê apenas admite. Mas o que se ilumina vibra e sente. Aquilo que crê apenas admite. Aquilo que a gente vem fazendo dentro do tempo. Nós admitimos a presença do Cristo, mas aquele que se ilumina, ele vibra e sente. É diferente de vibrar e sentir. E admitir. O primeiro depende dos elementos externos. Por que tem pessoas que deixam uma religião, deixam outra? Eu sou materialista, eu não acredito em Deus, né? Ele depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto da sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. Então, segundo aquele que já tem luz bastante, ele já traz luz no seu próprio íntimo. Ele vence corajosamente as provações das quais nós somos conduzidos nesse mundo. Por isso, Jesus é o Consolador, né? Porque ele vai vencer, nós vamos corajosamente vencendo as provações. Por quê? Porque nós já compreendemos o nosso destino, que é a perfeição. Se nós já compreendemos isso, as provações elas são mais amenas, porque nós vamos suportar ela com mais coragem, sabendo dos propósitos dela. Ok? Se alguém vem a mim, nossa, essa passagem é uma passagem bem complicada, viu? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas, né? 14, 26. Essa é aquela passagem. Será que quando Jesus falou ela, a palavra odiar, ela tinha esse significado mesmo? Que tem hoje para nós? Não devia ser, né? Se ele falou isso mesmo, né? Desse jeito. Lucas não conviveu com Jesus. Não estou diminuindo, pelo contrário. O Evangelho de Lucas, para mim, é um dos mais bonitos, porque Lucas era médico na época e ele escreveu por influência de Paulo. Porque Paulo, já percebendo, porque se não tivesse só escrito, ficasse só na mente das pessoas, os ensinos do Cristo poderiam se perder dentro do tempo. Então, Lucas aproximou de João e de Maria, porque eis aí filho, eis a sua mãe, mãe, eis o seu filho, né? Então, João foi conviver com Maria e Lucas conviveu muito com Maria e, naturalmente, com os outros apóstolos e outros discípulos que conviveram com Jesus. Daí, ele fez todo o apanhado e escreveu o seu evangelho. Lucas, ele já falava duas línguas naquela época, porque ele era um doutor, não um doutor da lei, mas médico, né? Então, ele atendia várias, porque o médico naquela época viajava muito, sem contar os dialetos. Então, dentro desse contexto, o que é essa palavra odiar? Ela não cabe na boca de Jesus. Né? Aquela pessoa que ele não só falou de amor, mas ele vivenciou o amor, ele exemplificou o amor o tempo todo. Ele poderia, em algum momento, ser contra aquilo que ele estava pregando e fazendo, que ele não vinha destruir a lei, e nem os profetas, né? Uma afirmativa de Jesus. Sim. E faz parte dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Então, será que Jesus, em algum momento, ele poderia ser contra os 10 mandamentos, que são as leis? Ele poderia ser contra a fala dele? Então, de muito a gente precisaria de buscar a vivenciar aquilo que Jesus falou.
Agora, que a gente percebe que não é daquela época até hoje, os lares estão ainda se degladiando, ah? Por que os lares ainda há muita desarmonia? Porque normalmente nós utilizamos, Deus não pune, Deus educa. E uma das maneiras de ele educar, ele não condena, ele não aprisiona, ele nos concede uma nova encarnação. Normalmente essa nova encarnação é com aquela pessoa que nós travamos os nossos ódios, né? As nossas raivas, as nossas brigas, e aí nós vamos encarnar ali, sendo irmão, marido e mulher, ah, ou trabalhando junto, mais próximo, né? De alguma forma, nós vamos estar reunidos para que a gente possa vencer. E aí, sim, nesse aspecto, nós compreendemos por que um está odiando o outro. Não porque, para que eu possa aceitar o Cristo, eu tenho que odiar. Em algumas passagens, em algumas famílias, a gente até viu isso. Algumas pessoas da família está mais voltado para a religião, para o Cristo, e outro não. Então, há aí uma separação também, e a gente assistiu até algumas separações de casal mesmo por conta disso. E, às vezes, irmãos que não se entendem por conta disso. Mas isso não é uma afirmativa que vai falar assim, olha, para você aceitar o Cristo, você deve abandonar pai e mãe. Isso aí jamais nós poderíamos entender e perceber isso na boca do Cristo. Por isso que eu quis fazer essa menção no início da nossa fala da proposta do Cristo, a proposta básica dele. A gente pode pegar no Sermão da Montanha, que é a proposta básica do Cristo, e ver se em algum momento ele trata dessa forma. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quer dizer, bem-aventurado aquele que ama e perdoa. Misericórdia, aquele que age com misericórdia. Quem é que age com misericórdia? Aquele que perdoa e compreende o seu irmão. Como é que eu prego uma coisa dessa e falo para você ter ódio e abandonar seu pai e sua mãe e seu irmão? Todo mundo, né? Mas seria, assim, então, uma questão de vocabulário mesmo da época, uma palavra que significa outra, ou pode acontecer de ter inserido assim no Evangelho alguma coisa que Jesus não tenha falado? Pois é, aí você fica com várias dúvidas. O Kardec, ele gasta aí 3 páginas esclarecendo essa situação aí que isso não combina com a mensagem do Cristo. Não combina com mensagem de ninguém, nem de nenhuma pessoa, né? Que quer fazer o bem, né? Que faz o bem, que dá exemplos bons. E a gente não pode dizer que, de repente, o Lucas também não disse isso, porque ele não ouviu isso de alguém. Ou ele ouviu isso de alguém e colocou. Agora, nós sabemos que o Evangelho ele veio sofrendo dentro do tempo, e o próprio Kardec, quando ele foi fazer o Evangelho, falou, olha, nós podemos pegar o Evangelho, os 4 Evangelhos, e ele tem 5 partes, né? Tem aquela parte moral do Cristo, que essa não tem como você não entender, igual o brilho de vossa luz, né? Ela é taxativa. Né? Amar o próximo, amar a Deus como acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. É amar, você não tem outra explicação para isso. Você pode até, às vezes, não aceitar, não querer vivenciar esse amor. Mas ele não está deixando margem para dúvida. Então, Kardec pegou aquilo que do Evangelho, que não deixa margem, e construiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo que deixa margem, ele foi fazendo outros estudos. Você veja que uma parábola muito bacana e que ele não usa no Evangelho, que é a parábola do filho pródigo. Quer dizer, toda a mensagem do Cristo, ele trouxe o seu Evangelho, e na sua extensão, nós precisamos de ter maturidade para ir entendendo a sua mensagem. Nós não vamos entendê-la de todo numa única encarnação. Nós precisamos de transpirar muito, suar muito sobre o Evangelho para que a gente possa entender ele. Porque nós temos que entender, e muito mais do que entender, viver. É agir conforme. E esse é o mais difícil, né? Porque tudo aquilo que eu quero, não faço. Mas aquilo que eu não quero, ainda faço. E hoje
a gente acaba vivendo como Paulo, né? Olha, peraí, eu já sei o que é certo, mas eu ainda não consigo agir Não dessa forma. consegue Então, fazer, né? a vivência do Evangelho ela vai demorar um pouco mais, mas é com muito estudo que a gente vai conseguir se convencer, né? Gente, vocês que estão assistindo aí, os comentários estão habilitados. Se alguém quiser fazer algum comentário a respeito dessas passagens, o que que vocês acham disso que a gente está falando? O que que o Carlos falou sobre essa passagem de Jesus? Quem quiser fazer um comentário aí falando, para mim isso significa isso, fica à vontade aí, podem falar. Hoje a gente está com um pouco mais de tempo. É, Carlos, chegou chegou não, tem uma passagem, né, que hoje a gente até discutiu aqui, hoje é dia que a gente faz nosso evangelho, sabe, aqui em casa, nosso culto no lar, e a gente estava discutindo uma passagem que foi uma orientação para uma pessoa que a gente conhece, para estudar a passagem assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente estava comentando sobre essa passagem, que ela nem não é tão complicada, né? Eu poderia, assim, apesar dela não ser tão complicada, a gente discutiu sobre ela um tempão. Você gostaria de fazer algum comentário a respeito dela? Essa é a passagem, assim, eu diria, mais interessante que nos conduz a entender a vida material e a vida espiritual. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós estamos vivendo no corpo, na matéria. Temos que viver as atribuições da matéria. Então, nós temos uma ética, algumas leis do homem que nós temos que obedecer. Faz parte da organização, né, da nossa sociedade. E nós temos que viver como ela é. Nós não podemos querer hoje viver de uma outra forma, ou por um lado ainda radical, com ignorância, apesar que algumas pessoas vivem e acabam indo para as prisões, ou de uma forma, não, eu vou viver religiosamente e não vou produzir. Tá? Então, aquilo até que o Siddhartha, né, que se tornou o Buda, ele fez. Ele era um filho de Brahma, família rica, mas ele abandonou tudo e saiu pela Índia, né, para conquistar esse autoconhecimento. Mas, depois de muitas experiências, vivendo na pobreza extrema, é que ele foi perceber seu erro, e ele conseguiu a iluminação já numa outra situação. Então, a gente percebe nessa passagem de Jesus, nessa orientação de Jesus, que a gente tem que aproveitar esse momento no corpo físico, sim, porque isso aqui é uma escola. Se não fosse isso, nós não precisaríamos de estar aqui, porque nós somos criados simples e ignorantes e estamos alçando o voo para sermos um espírito perfeito. Nessa caminhada, nós vamos, né, experienciando todas as atribuições da sociedade da qual nós estamos inseridos. Recordo aqui de uma mensagem do Emmanuel, naquele livro, esqueci o nome do livro, onde ele começa a narrar que o índio não afasta da tábua enquanto ele não alcança todas as experiências aí. Tá? E ele fala que na Alemanha você desenvolve a técnica, na Inglaterra você desenvolve a hora, né? aquela questão do compromisso certinho. No Oriente você vai adquirir a sabedoria, a paciência, a meditação, quer dizer, e nas Américas você vai desenvolver o lado evangélico. Então, a cada sociedade ela está programada para um desenvolvimento intelecto-moral. Tá? Então, nós precisamos de perceber isso na mensagem do Cristo. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós estamos aqui hoje para desenvolvermos o nosso intelecto, a nossa capacidade moral e a nossa capacidade de empreender,
mas muito mais nós estamos aqui a desenvolver a nossa capacidade espiritual. Nós estamos nas Américas, né? A mediunidade, a intuição, ela tem que passar a ser um processo natural para nós. E ela só vai ser natural na medida que nós entendemos a reencarnação, né? Os motivos da reencarnação. Por que nós estamos vivendo nesse momento, junto a essa família, junto a esses amigos, junto à comunidade de um modo geral. Então, a passagem de Jesus ele nos convida a fazermos uma reflexão naquilo que é da matéria, né, de César, e aquilo que é de Deus, e não jogarmos pérolas aos porcos. Ótimo, muito bom. Você quer fazer algum comentário ainda a respeito do Evangelho? Alguma menção à sua palestra de terça-feira? Quer alguma coisa que você gostaria de complementar antes da oração final? Tá. Eu gostaria de fazer uma abordagem, porque há sempre uma abordagem que, com muito, eu trabalhei isso, depois a gente acaba se perdendo dentro do tempo, mas é aproveitando a cada fase, a cada semana, a cada mês, utilizar uma mensagem do Cristo. Uma mensagem que sempre me marcou muito, aquela passagem que ele diz que a gente deve ser manso como as pombas e prudente como a serpente. Tá? Porque é uma passagem que a gente deve refletir muito nela para que a gente possa melhorar as nossas relações. E eu estou precisando de voltar a fazer isso. Tá? É uma passagem. Uma outra passagem que também é muito forte para mim eu não vim trazer paz, e sim a espada. Eu vim atear fogo. Tá? Esse é o momento mais expressivo que nós vivemos nessa passagem do Cristo. Porque a espada, que sempre foi um símbolo de luta, de guerra e de luta, ele é um símbolo ainda de hoje de luta, mas não uma luta contra o nosso adversário que está ao nosso lado, mas o adversário que somos nós mesmos, né? Que é a sombra que nós carregamos e que nós temos que usar essa espada para podar essa sombra, para cortar, né? Para navalhar. E o fogo, eu tenho pressa que esse fogo acende, esse fogo que faz com que nós transpiramos, né? Que nós tiramos de dentro do nosso inconsciente para o nosso consciente, para a nossa consciência, né? Passarmos a ter consciência desse inconsciente, daquilo que nós já fomos e daquilo que nós temos que melhorar. Porque a doutrina de Jesus, ela como um todo é um poema de alegria e de libertação dos nossos conflitos. Tá? Jesus, aquele que traz a boa nova, de maneira alguma é triste, é depressivo e traz uma mensagem de dificuldade. Por que a gente tem que fazer sacrifício? É sacrifício para mudar para o bem. Nós temos medo da mudança. No meu trabalho profissional, eu trabalhei com um consultor que falava que a coisa mais difícil é você fazer a ponte. O que é fazer a ponte? É pegar a teoria que você estudou e levar ela para a prática. Então, aquilo que você faz um curso, como é que você coloca isso em prática numa empresa? Você faz um curso em casa, como é que você faz a prática? A mesma coisa é o Evangelho. Essa ponte que nós devemos fazer para a nossa ação dentro do Evangelho é que é complicado. Porque nós ainda vemos um momento de tristeza. O Evangelho não é tristeza. O Evangelho, como um todo, é um poema de alegria e de libertação. Dos conflitos e de tudo aquilo que nós carregamos. A autoiluminação é de engrandecimento a Deus, que é manifesto em todas as coisas, desde a simples semente, né? Os grãos pequenininhos, as aves do céu, as redes do pescar, os lírios do campo, o azeite, a lâmpada, a mãe natureza e o excelso Pai, a quem ninguém nunca viu de nós. Porque aquele que viu é o que nós seguimos, que é Jesus. Aquele que já viu face a face o Pai. E nós seguimos ele porque, particularmente, eu acredito que ele realmente viu e convive com o Pai. Tá? Porque toda a sua mensagem ela é uma mensagem de fé, de esperança. E
função disso que nós seguimos e é em função disso que eu aceitei essa fala da importância do Evangelho, né? Porque, particularmente, é muito importante o Evangelho para mim e eu acredito que para todos nós ela é de suma importância. Ah, sim. Essa é a minha O mensagem. mais importante, né? Bom, então, É, se puder fazer a prece final para a gente, né? Para a gente encerrar. isso. Vamos então voltar aos nossos pensamentos, todo o nosso coração, nosso entendimento, à figura do Mestre Jesus, buscando a sintonia para percebermos a sua mensagem de alegria, de paz. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Que essa paz que nos envolva, possamos dilatar, né? Brilhe a vossa luz, possamos dilatar ela, vibrar para toda a nossa comunidade, para todos os nossos irmãos que passam pela experiência da dor, nos hospitais, nos sanatórios, aqueles que perambulam pelas ruas, mas principalmente, Senhor, que essa meiguice, que esse amor possa inundar os palácios, principalmente daquelas pessoas que estão na incumbência de dirigir as nossas comunidades, nosso país, levando o equilíbrio, a serenidade, para que eles possam tomar decisões acertadas. É com esse sentimento, Jesus, nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a todos que tiveram a paciência de nos ouvir e que muita paz em nossos corações possamos encerrar a nossa fala de hoje. Que assim seja. Então, muito obrigada, Carlos. Obrigada a todos que assistiram. E hoje é quinta-feira, sábado, né? À tarde, nós continuamos com as lives aqui do Fabiano de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite, muito obrigado. Fiquem com Deus, todos. Boa noite.